Fala pessoal, hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020, começando mais um Resumo com Bernardo, o meu resumo de todos os dias à noite, de tudo o que aconteceu em investimentos que afeta o seu dinheiro, o que você precisa saber sobre os seus investimentos. Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que eu pedi ontem no começo do vídeo, para no final aqui do vídeo marcar 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas, pode ser mais, falando para elas assistirem aqui o vídeo, para me ajudar a levar essa mensagem, esse conteúdo para mais pessoas, me ajudar a transformar a forma pela qual as pessoas cuidam ou não cuidam do seu dinheiro, dos seus investimentos. Então, muito obrigado a todo mundo que fez isso ontem. Por favor, continuem fazendo hoje no final do vídeo. Vamos lá, vamos falar de investimentos. Bastante coisa também aconteceu no dia de hoje. Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, principal índice, ensaiou mais uma queda, seria a 4ª queda consecutiva na semana, mas no finalzinho do pregão acelerou, tentei assoviar, não rolou. Acelerou e fechou em alta, subiu 1,59% para 79.010 pontos. Se aproximou de novo da barreira dos 80 mil pontos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, caiu 0,41%. Aí as bolsas americanas, S&P subiu 1,15%, Dow Jones subiu 1,62%, Nasdaq subiu 0,91%. O dólar também teve um dia de forte alta aqui. Eu até postei e falei, putz, será que hoje vai bater os R$6 ou não? Chegou a bater R$5,95, mas aí o Banco Central entrou vendendo bastante dólar no mercado e aumentando a oferta. Claro que a cotação diminui porque a demanda estava alta, mas a oferta baixa. Quando o Banco Central entra vendendo, a oferta aumenta e a cotação cai. O dólar acabou fechando uma queda de 1,44%, voltou para a cotação lá dos R$5,82. Bitcoin hoje está subindo agora 3,06% e o petróleo, os dois petróleos, tanto o americano WTI quanto o europeu Brent, os dois tiveram uma forte alta. O petróleo também resfriado aqui. O petróleo WTI subiu 7,5%, grande alta para $27,73 e o Brent subiu 6,68% para $31,46 de dólar. Isso por alguns movimentos internacionais que eu já vou contar para vocês. Vamos lá começar primeiro com a Bolsa Brasileira. O dia então foi de grande volatilidade. O Bovespa abriu caindo, depois subiu, depois caiu, depois subiu, depois caiu. No finalzinho do pregão acelerou. Por que teve essa grande volatilidade? Bastante ainda repercutindo números ruins da economia americana. E a fala de ontem do Powell, que eu contei para vocês aqui, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, dizendo que a recuperação da economia americana vai ser mais lenta e mais demorada do que o esperado e do que era previsto. Isso deu um choque de preocupação nos investidores em todo o mundo. Na parte da tarde, teve essa grande alta por conta do petróleo, por conta de bancos que puxaram essa alta no Brasil e nos Estados Unidos, e para uma melhora da questão da economia, uma melhora uma melhora das bolsas americanas que foram puxadas pelos bancos e pelo petróleo. Já passo os números para vocês. O que aconteceu com o petróleo primeiro? A Agência Internacional de Energia declarou que os estoques em 2020 devem cair no segundo semestre, justamente por conta da menor produção que foi acordada entre a OPEP e vários países exportadores de petróleo no mundo. Essa produção diária menor faz com que os estoques sejam preservados e esses estoques no segundo semestre devem cair. Além disso, a Agência de Energia dos Estados Unidos diz que pela primeira vez em 15 semanas, isso dá mais de 3 meses, né? Quase 4 meses, pela primeira vez em 15 semanas, as reservas americanas caíram. Então, a quantidade de petróleo armazenado nas reservas, todo país tem suas reservas de petróleo, né? É uma questão estratégica de segurança. E as reservas dos Estados Unidos de petróleo caíram pela primeira vez em 15 semanas. E isso foi visto pelo mercado como uma ótima informação, algo positivo. E aí a cotação do petróleo subiu bastante, como eu passei para você. Dólar, então vamos falar um pouquinho de dólar. Como eu falei, bateu um novo recorde no intraday, R$5,95, quase muito perto dos R$6, mas o Banco Central entrou vendendo pra caramba, vendeu 20 mil contratos futuros de swap contra 10 mil que são vendidos normalmente, e aí o Banco Central vendeu 1,4 bilhão de dólares
acima dos 880 milhões de dólares que tinham sido vendidos nos últimos tempos das reservas brasileiras. E essa grande venda do Banco Central, aumentando a oferta de dólar no mercado, fez com que a cotação reduzisse e caísse, recuasse para os R$ 5,82. No curto prazo, os analistas acreditam que nada vai mudar. Então a pressão pela alta do dólar continua. O Banco Central faz essas intervenções para tentar de alguma forma conter essa grande disparada. A volatilidade do dólar está muito alta e os analistas acreditam que no curto prazo nada vai mudar. A gente vai continuar a ter uma escalada do preço do dólar na economia brasileira. Pedidos de desemprego nos Estados Unidos. As bolsas começaram um dia no negativo porque o número de pedidos de desemprego da semana passada nos Estados Unidos veio acima do que era esperado. Falei ontem para vocês, a esperança, ou a expectativa, na verdade, era que 2,5 milhões de pessoas tivessem pedido auxílio-desemprego na semana passada nos Estados Unidos. Esse número veio maior, veio 2,98, quase 500 mil pessoas a mais do que a estimativa anterior. No total, já são 36 milhões de pessoas, de americanos que pediram seguro-desemprego, auxílio-desemprego nessa crise do coronavírus. 36 milhões de postos de trabalho destruídos na maior economia do mundo. De 2008, da crise financeira de 2008 até 2020, foram criados 20 milhões de postos de trabalho. Já foram perdidos em 3, 4 meses 36 milhões. Uma perda gigantesca. Assim, 1 em cada 4 americanos está desempregado. 25% da força de trabalho americana está parada. Isso aqui é péssimo para a economia americana e para a economia internacional. Então por isso que as bolsas... Desculpa ficar fungando, mas tá difícil aqui o resfriado. Por isso que as bolsas americanas começaram de em baixa, Brasil também em baixa. Depois vieram as notícias do petróleo e vieram as valorizações dos bancos que puxaram as ações americanas, as bolsas americanas para cima, e o Ibovespa seguiu essa tendência. Outro fato preocupante, o Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Anthony Fauci, que é o conselheiro nacional para assuntos de saúde, estão se desentendendo. O Anthony acredita que a reabertura dos estados, das cidades e da economia americana agora traz um risco de contágio maior do coronavírus, e o Trump defende uma reabertura o quanto antes imediata da economia americana. Pouco parecido com o debate que a gente tem tido no Brasil entre Bolsonaro, o ministro da Saúde, governadores, etc. Além disso, o Trump disse que o ano de 2021 vai ser o melhor ou um dos melhores anos da história da economia americana, porque eles estão colocando tanto incentivo agora em 2020, com tanto pacote, tanta injeção de capital, que em 2021, quando passar tudo isso do coronavírus, a economia vai explodir, segundo o presidente dos Estados Unidos, que às vezes fala umas coisas meio sem sentido, mas isso até achei que pode fazer sentido. Voltando aqui para o Brasil, Bolsonaro, governadores continuam em pé de guerra, um criticando o outro, Bolsonaro dizendo que os governadores estão praticando desobediência civil, governadores dizendo que não vão cumprir as determinações do Bolsonaro, e teve também a desavença entre o Bolsonaro e o Nelson Teich, ministro da Saúde. O Bolsonaro parece ter uma enquadrada nele e falou: você vai aceitar a cloroquina para casos leves, não só para casos urgentes e graves. E já tem gente dizendo por aí que o Nelson Teich vai cair e que a gente deve ter um novo ministro da Saúde, talvez aquele deputado Osmar Terra, nas próximas semanas. Seria a segunda queda depois do Mandetta, agora caiu o Teich. Peraí que eu vou espirrar. Estamos de volta após espirro. Seria ruim para o Brasil uma segunda queda de um ministro da Saúde num intervalo de tempo tão curto. Vamos ver e vamos acompanhar. Balanços do dia. Hoje várias informações importantes foram divulgadas, vou passar aqui rápido com vocês. Olha só, o Petrobras teve um prejuízo de 48 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Reverteu o lucro que teve no primeiro trimestre de 2019. Por quê? Grande recuo do Brent, do petróleo, que é utilizado pela Petrobras na sua cotação, e grande queda gigantesca da demanda por petróleo em todo o mundo. Isso afetou bastante os resultados da Petrobras. B3, Bolsa Brasileira, explodiu, lucro explodiu. Teve uma alta de 69,1% em 12 meses, o lucro foi para 1 bilhão de reais. B3 reportou que nesse momento de volatilidade, as pessoas tradam mais, compram e vendem, e tudo isso, claro, a B3 ganha mais taxas, ganha mais cobra em cima dessas transações, e aí o lucro líquido da B3 disparou. 1 bilhão de lucro líquido é dinheiro pra caramba.
Via Varejo. Via Varejo reportou lucro líquido de 13 milhões de reais, revertendo prejuízo. A Petrobras reverteu o lucro, então entrou no prejuízo. A Via Varejo reverteu, estava em prejuízo, teve lucro. Teve um lucro de 13 milhões de reais no primeiro trimestre. No ano passado, no mesmo período, teve um prejuízo de 50 milhões de reais. O que é muito interessante, a Via Varejo falou que se não fosse pelo coronavírus, ela teria tido um lucro agora no primeiro trimestre de 100 milhões de reais. Mas por conta dos fechamentos das lojas, da pandemia e de toda a restrição, ela teve um lucro de só, entre aspas, 13 milhões de reais. Um bom número para a Via Varejo, mercado otimista, a Via Varejo tem conseguido mostrar uma boa performance, mesmo com lojas fechadas, avançando no e-commerce, e as lojas que já foram reabertas conseguiram atingir o patamar anterior da crise. E por fim, Suzano, uma grande exportadora, mesmo assim com a disparada do dólar, a Suzano teve prejuízo. Ela reportou um prejuízo de 13 bilhões de reais agora no primeiro trimestre de 2020, contra um prejuízo de 1 bilhão 12 meses atrás. Então, em 12 meses, o prejuízo da Suzano aumentou mais de 10 vezes. Muito prejuízo aqui para a Suzano, por conta, primeiro, da dívida em dólar. A Suzano é bem alavancada e tem uma dívida bastante forte em dólar. Com a disparada do dólar, embora ela ganhe mais dinheiro nas suas exportações, a dívida também aumentou muito mais. Além disso, com instrumentos derivativos, ela também teve prejuízo e teve uma queda de venda da celulose. Nesse momento de crise global e crise do coronavírus, demanda por celulose caiu, diminuiu, e isso afetou o lucro, aumentou, na verdade, o prejuízo da Suzano. Esse foi o resumo, então, dos principais pontos, fatos mais importantes do dia de hoje que afetam o seu investimento. Comigo, Bernardo Pascovitch, do IAB. Oi! Fiz um vídeo aqui hoje meio polêmico, divulguei no YouTube do IAB, um vídeo falando 4 pontos ruins se o Bolsonaro sair da presidência do Brasil e 4 pontos ruins se o Bolsonaro continuar na presidência do Brasil. Foi uma análise somente de economia e de investimentos, nada de política, nada polêmico, assim, nada de política, vai. Mas mesmo assim, galera, desceu o talho, reclamou pra caramba, críticas aí, haters, faz parte da internet. Depois vai assistir o vídeo e me fala a sua opinião, que eu sei que vocês aqui no Instagram são mais ponderados. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, marque ou compartilhe 3 pessoas aqui nesse vídeo para elas também receberem esse conteúdo e você me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Preciso da sua ajuda para ajudar o brasileiro, para levar essa mensagem para mais brasileiros e brasileiras, para eles cuidarem do seu dinheiro. Obrigado, um abraço e até amanhã. Boa quinta-feira. Tchau.